Amigos, o pessoal, as televisões estão falando por que tanto ódio? Não é ódio, não é nem raiva, é indignação. Indignação desses políticos e desses comunistas, socialistas que implantaram essa filosofia socialista comunista na maneira de governar o Brasil, de fazer leis, de conduzir a sociedade. O povo em geral, a sociedade, o cidadão é bem intencionado, só que ele é mal orientado. Ele precisa ser bem orientado por um governo de pessoas decentes, de pessoas com moral, com ética. Isso os nossos generais têm falado muito. Já o general Vilas Boas, o general Mioto, principalmente o general Vilas Boas falou muito em ética e moral. O general Mourão, outros generais, vários generais da reserva, o general Pimentel. Então, meus amigos, o que o Brasil precisa realmente é um choque de moralidade, de ética. E o Estado brasileiro, as instituições todas, elas estão agindo errado. A verdade é essa, elas estão agindo sem ética, sem moral. A maioria delas, não todos os participantes de todas essas instituições. Eu não denunciaria todos, mas que não é nem a palavra certa, não é nem denunciar, mas é acusar de maus hábitos morais, maus hábitos éticos. Então, meus amigos, o problema tudo se refere, o problema a consequência de todos esses atos errados é porque aplicaram a filosofia socialista e comunista, a ideologia socialista de fazer leis, de aprovar leis. São milhares de leis, milhares de decretos que aos pouquinhos foram minando a nossa sociedade. E muitas dessas pessoas, como elas não entendem o que é socialismo, o que é comunismo, eles ainda pensam errado. Aí ficam elucubrando soluções, elucubrando explicações da conduta da sociedade brasileira. E quando eu falo da conduta, eu falo de todas as classes sociais, principalmente da média e da rica. Da média e da rica. Então, meus amigos, a classe média e rica é que está mais doente emocionalmente. A classe pobre é até mais tem condutas morais mais aplicáveis a uma sociedade com ética. Então, por isso que é necessário que ocorra essa intervenção de uma instituição, Forças Armadas, a nossa instituição. As Forças Armadas é uma instituição de toda a população brasileira, desde o miserável ao milionário, ao rico, à classe média. Então, meus amigos, nós precisamos realmente mudar o Brasil. E não será com eleições ou sem eleições que nós mudaremos o Brasil. Aliás, sem eleições, sim. As eleições vão ocorrer agora, mas nós precisamos de uma intervenção militar. O que é isso, intervenção militar? É o povo pedindo democraticamente uma mudança forte, com autoridade. E quem é que tem essa autoridade para fazer essas mudanças necessárias? Que toda a sociedade exige, ela está sentindo, ela, sem saber, está exigindo. Ela não aguenta mais tantas injustiças, tantas maldades. Impostos tão altos, a burocracia tão imensa, todos estamos sofrendo, os empresários, a classe média, o pobre, nós estamos inseguros, Essa insegurança foi criada propositalmente por esses socialistas e comunistas, sejam políticos ou sejam ideólogos do socialismo e do comunismo. E muitos talvez até apregou essa filosofia, essa ideologia socialista comunista, como, por exemplo, o desmatamento zero da Amazônia. Isso aí é bobagem, é ignorância, é ridículo. As coisas estão muito erradas no Brasil. Aí o pessoal fala muito em fake news. Fake news é ouvir políticos. Os políticos são que produzem as fake news. O que 90% do que os políticos falam e prometem não são realizáveis e não serão realizadas. São realizáveis se eles fossem legais, mas não são, porque eles são escravos dessa máquina burocrática socialista comunista. Então agora está na moda também se falar em fake news. Fake news, tudo que você ouve de um político, tudo não, mas 99% é fake news. Porque é só palavras. Nós precisamos de ações, de atos, de fatos. E os fatos que precisam ocorrer
são a mudança da sociedade, a prisão de muitas pessoas já na primeira semana, e seria possível somente com essa intervenção das nossas Forças Armadas, que está muito em evidência agora. Vários generais fizeram declarações fortíssimas. Quem está em evidência agora é o general Mioto. Hoje eu vi uma palestra dele lá, uma entrevista lá em janeiro desse ano 2018, falando lá, não nos ameacem não venham com ameaça para cima das Forças Armadas não venham com ameaças para cima do Exército. Isso é outra coisa forte. E não se esqueçam do que ele falou, mais selva, mais aço. Muito mais que aço e selva, é mais aço, mais selva. O general Mioto e as Forças Armadas estão dispostos a salvar o Brasil, se precisar, usando a força do bom senso, a força da autoridade. Não é um Estado autoritário, é a força da autoridade de uma instituição coesa, unida e com hierarquia. Compartilhe, por favor, amigos. Boa sorte para todos nós. Deus, pátria, família.